Algoritmos e linguagem em C para engenharia elétrica. Operadores bit a bit. A linguagem C oferece 6 operadores para manipulação de bits. Operadores bit a bit só podem ser aplicados em tipos inteiros. Segue uma lista dos operadores bit a bit da linguagem C. O símbolo E comercial representa o E bit a bit. A barra vertical representa o OU bit a bit. O acento circunflexo representa o OU exclusivo. Menor menor representa um deslocamento para a esquerda. Maior maior representa um deslocamento para a direita. O til representa o complemento de 1. O operador bitwise de negação, representado pelo símbolo til, apresenta a seguinte tabela verdade. Quando um bit possuir o valor 0, após a negação ele possuirá o valor 1. Quando o bit possuir o valor 1, após a negação ele possuirá o valor 0. Esteja atento, pois este operador, diferente do operador lógico, trabalha bit a bit. O operador bit a bit E, representado pelo símbolo E comercial, lembre-se bem, apenas um E comercial é o operador bit a bit. Possui a seguinte tabela verdade. A saída só será 1 quando ambos os bits possuírem valor 1. O operador bit a bit OU, simbolizado por apenas uma barra vertical, apresenta a seguinte tabela verdade. Nessa tabela podemos verificar que o valor 1 será quando tiver pelo menos um bit com o valor configurado em 1. O operador bit a bit OU exclusivo possui a seguinte tabela verdade e é representado pelo símbolo acento circunflexo. Nessa tabela verdade, podemos ver que o valor de saída somente será 1 quando os valores dos bits forem diferentes, ou também quando for um ou outro e não ambos. A ordem de precedência dos operadores bit a bit e associatividade é a seguinte. O operador de negação tem precedência sobre todos os outros e a sua associatividade ocorre da direita para a esquerda. Logo após ele, vêm os operadores de deslocamento, em seguida o E bit a bit, depois OU exclusivo e, por último, o OU. Algumas das aplicações desses operadores são a construção de máscaras de bits, permitindo que sejam separados determinadas posições de um certo padrão em binário. Ligar ou desligar bits específicos, operações rápidas envolvendo bits e empacotar-desempacotar valores dentro de inteiros. Operadores bit a bit podem ser utilizados para zerar a parte alta ou baixa de um número. Neste exemplo, zerarei a parte alta de um número. Valor é uma variável do tipo inteiro com 8 bits. O valor atribuído a ela será 0x AA na base 16, que na base 2 corresponde ao valor 10101010. Já a variável máscara possui o valor 0x 0f na base 16, que na base 2 possui o valor 00001111. Aqui abaixo podemos ver a tabela verdade de um operador E, onde quando temos 00 o operador valerá 0, 01 valerá 0, 10 valerá 0 e 11 valerá 1. Ou seja, somente quando os dois operandos forem verdade, o valor de saída deste operador será verdade. Quando mantemos um dos operandos constantes, observe o que acontece. Para o operador constante 1 e o operador B variando entre 0 e 1, temos 1 e B valendo 0, 1 e B valendo 1 na segunda linha. Ou seja, se eu fizer 1 e qualquer coisa, será o valor de qualquer coisa. Já quando utilizo 0, observe que 0 e qualquer coisa será constante em 0. Utilizando esse recurso,
é possível selecionar partes desejadas de um padrão binário. Observe: 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. 0 e 1, 0. 1 e 1, 1. Como a próxima sequência é toda constituída de zeros, então podemos ter como saída uma sequência de zeros. E assim foi selecionada a parte baixa, ou seja, os 4 bits inferiores de um valor inteiro de 8 bits. Este é o código do exemplo para zerar a parte alta de um número, ou seja, qualquer valor após o byte menos significativo será zerado. Nas linhas 9 e 10 são criadas variáveis do tipo unsigned short. V é o valor que será submetido à operação de eliminação da parte alta. M é a máscara. Repare na presença de zeros na parte que será descartada. Nas linhas 11 a 14 é realizada a exibição do resultado. Na linha 14 é feito o printf diretamente do resultado da expressão, não sendo empregada uma variável intermediária. Exemplo 2. Contagem de bits 1 em um padrão binário. Para contar o número de bits 1 de um número, utilizarei uma variável entrada com o valor 1010, ou em hexadecimal 0x0a. Também será necessário de uma variável auxiliar para armazenar a contagem dos bits com o valor 1 presentes na variável entrada. Seja R o resultado da operação 1010 e 0001, teremos que somente será separado o bit inferior, que neste caso é 0, portanto 1 e 0 é igual a 0. Como os outros valores são 0, automaticamente eles também serão 0. Ao fazer a soma de R com o contador permanecerá em 0. Para contar o próximo bit, utilizarei uma estratégia de deslocar uma posição à direita o valor da entrada. Então R será R é igual o valor da entrada 1010 deslocado uma posição à direita, e também farei o E com 0001. Ao deslocar uma posição à direita, o padrão 1010 se torna o padrão 0101, que, quando submetido a uma operação bitwise E com 0001, será igual a 1. Como 1 é o mesmo valor em decimal de 1, ao somar 1 ao contador, teremos que o contador agora estará avaliado em 1, e o bit foi contado corretamente. Para a próxima posição, utilizarei a mesma estratégia de deslocamento, porém agora 2 posições à direita. Portanto, R será igual a o mesmo padrão 1010 deslocado 2 posições para a direita com um E bit a bit com o valor 0001. Ao deslocar 1010 2 posições à direita, teremos o padrão 0010, que quando submetido a um E bit a bit com o valor 0001, resultará em 0, e somado ao contador, resultará que contador permanecerá com o valor 1. Contador igual a 1. Para a última posição, R será 1010 deslocado 3 posições para a direita e submetido a um E bit a bit com 0001. Ao deslocar 3 posições para a direita, o padrão 1010 se torna 0001, que quando submetido com um E bit a bit em 0001 se torna 1, e assim contador será somado ao valor de 1, e assim 1 mais 1 igual a 2. Um resumo dessa estratégia é deslocar os bits posição a posição, fazendo um E bit a bit, descartando todos os valores que não sejam o valor de mais baixa ordem.
Toda vez que o valor coincidir com o valor 1 de um bit ligado na variável entrada, o valor resultante será 1, que poderá ser somado ao contador, gerando a contagem dos bits. Este é o código do exemplo de contagem de bits. Na linha 4, é declarado o contador que armazenará o número de bits com o valor 1. Na linha 5, é declarado um signed short. É o valor dele que será submetido ao processo de contagem de bits. A linha 5 é apenas uma linha de informação ao usuário, instruindo-o a digitar um valor. Na linha 7, é feita a leitura via teclado do valor informado pelo usuário. Nas linhas 8 a 15, são realizadas as operações bit a bit, que são responsáveis pela contagem. No final do programa, na linha 16, é exibida a contagem dos bits configurados como 1. Essa foi a referência utilizada para a elaboração deste material. Deixarei o link para o repositório do GitLab na descrição do vídeo. Nesse repositório serão armazenados os códigos apresentados. É isso, até o próximo vídeo.